Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais //, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Hello! Estamos começando mais um episódio do Paralelas. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de já curtir esse episódio e seguir o canal se você está chegando também, está caindo aqui de paraquedas. E se você estiver assistindo pelo Spotify, não esquece também de seguir, o nosso canal no Spotify. A gente tem liberação de episódio de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras. Eu sou a Paola, aquela que é completamente abastecida de novos projetos, pela criação de novos projetos. E eu sou a Bia, aquela que aceitou a impermanência e fez as pazes com as mudanças, da vida e do trabalho. E o link aqui das nossas apresentações é porque hoje a gente vai falar sobre a coragem de ser quem se é. Na vida e no mundo digital, né, Bia? Sim, no off e no on, né? O que significa ser autêntico? A nossa presença digital desde a pandemia, acho que já sofreu muitas mudanças, várias ondas diferentes, não só de estilo de postagem, de presença, como também sobre os questionamentos que a gente faz estando ali. E eu vejo que a gente vem surfando numa onda agora quase de uma crise de autenticidade das pessoas. E vejo um movimento, por mais que seja contra a maré aí, de mulheres profissionais, pessoas em geral, se questionando e reivindicando uma presença mais autêntica na internet. Só que pra gente falar de presença autêntica na internet, a gente precisa entender o que é essa autenticidade que a gente busca e, inclusive, olhar pra ela também no âmbito da nossa vida fora ali das redes, Já que a gente acredita, eu e a Paola, que a presença online é simplesmente uma extensão, um outdoor ali daquilo que se é na vida, na verdade. Então, o que a gente poderia começar discutindo aqui sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas não falam sobre, é que é óbvio que não é fácil você assumir quem você é e mostrar isso pro mundo. Muitas pessoas travam muito nesse momento e acabam achando mais simples e mais fácil seguir algo que esteja dando certo para algumas outras pessoas. Parece até, Bia, e aqui me veio até uma justificativa na cabeça, Parece que se der errado, a culpa não foi minha. A culpa não é de quem eu sou, e sim de quem eu estou seguindo, de quem eu estou acompanhando, do modelo que a vida ou a internet impôs ali pra mim. Nossa, veio essa justificativa muito boa, porque é um medo de falhar, entendeu? Porque se você falha sendo quem você é muito mais difícil do que você botar a culpa em outra pessoa. Claro. Então, E isso também me vem da gente entender, vamos logo estabelecer aqui uma régua de que a gente não tem como falar de autenticidade se a gente não olha pra coragem de encarar aquilo. Então, é coragem de assumir o risco, de bancar o que é e o que acredita, sem garantias de que deu certo, já que, como eu costumo, vou até dividir aqui o mantra do meu grupo de mentoria agora que tá acontecendo, que o lema que a gente começou, todo mundo alinhado, é que somos todas pioneiras. Essa frase, somos todas pioneiras, é da Glennon Doyle, daquele livro Indomável, maravilhoso, inclusive. Quem não leu ainda, leia. Já fica aqui a indicação. E a gente entender que cada um de nós é pioneira dos nossos projetos, da nossa carreira, da nossa vida, dos nossos negócios, entendendo que se a gente tá seguindo um caminho já desenhado, é porque esse caminho não é nosso, a gente tá reproduzindo o caminho de outra pessoa. Então a gente consegue já partir aqui da premissa de um mesmo lugar de que ser autêntico é desbravar o seu próprio caminho. E esse desbravar não tem garantias, porque ninguém nunca fez. Ninguém nunca foi a gente antes, Então é um caminho que demanda risco, vulnerabilidade e disposição a erro e a falha, Exatamente. E é muito interessante a gente pensar que
Uma frase que você sempre fala, né, Bia? Que o caminho se faz ao caminhar. Você sempre fala essa frase. E quando a gente fala de autenticidade, de coragem, né, para abraçar quem de fato a gente é e a maneira como a gente quer fazer as coisas, entender que o caminho se faz ao caminhar também é entender que a autenticidade vem ao longo do caminho. Pode ser que você comece de um jeito, né, tanto os seus projetos profissionais, quanto essa busca também pela sua própria autenticidade, por ser uma pessoa mais original mesmo, na vida, né, na vida offline, na vida online. Mas que essa autenticidade, ela só vem sendo clara, né? Ela só vem sendo, de fato, desbravada ao longo do caminho. Então, não adianta nada a gente ficar sentado na cadeira, deitado na cama, esperando também entender quem é a gente, né? Quem somos e o que podemos fazer pelo mundo, pelo outro. Então, é o caminho que mostra pra gente. É o caminho que faz a gente entender que o que a gente achava que era uma verdade pra gente, pode ser que isso não seja uma verdade absoluta pra gente. É o caminho que mostra pra gente que, olha, peraí, essa rota aqui, você achava que era a tua rota, mas vai por essa aqui, que essa rota aqui tem muito mais a ver com você. Só que essa descoberta só acontece quando a gente se coloca no mundo mesmo, né? Então, é legal a gente falar sobre, a gente precisa de coragem pra expor quem a gente é, mas, sobretudo, coragem para ir na busca, né? Para buscar quem de fato somos, né? Eu acho que a coragem tá muito aí também. É porque a autenticidade, ela anda juntinha do autoconhecimento. Então, como eu vou ser autêntica? E aí, eu trouxe aqui até uma definição, né, do dicionário. O que é autenticidade? Então, qualidade, condição ou caráter de autêntico, propriedade daquilo a que se pode atribuir fé e legitimidade. Então, se a gente for olhar, ser autêntico, então, é o mesmo que ser real consigo mesmo e com os outros. É como se houvesse uma coerência daquilo que se é, daquilo que se demonstra ser. Mas para que a gente seja fiel àquilo que a gente é, o que a gente acredita, a gente precisa saber o que é que a gente acredita. Quais são os valores, as crenças que a gente se identifica. Quais são os valores e as crenças que a gente se opõe. E essa estrada, ela é uma construção. Porque ninguém nasce se conhecendo. É óbvio que quando a gente vai olhar para nossa estrada de desenvolvimento, né? Quando a gente nasce, quando a gente é criança. Crianças, elas são seres muito autênticos. Porque ainda não se deram conta dessa necessidade, que é social, de querer pertencer, de querer agradar ou atender uma expectativa. Encaixar, né? Elas não têm essa busca. Hoje, infelizmente, começa cada vez mais cedo, muito em decorrência das redes sociais, eu acho. A gente vê meninas muito novinhas já se julgando e olhando para a própria aparência, para o corpo e querendo ser de outra forma. Mas se a gente for lá para aquela ingenuidade, aquele olhar infantil, é muito puro. Porque a criança é livre de né? A criança, ela é muito livre de falar o que pensa, assim, no talo. Ela não tem o filtro até do que é inadequado, por exemplo, de se dizer. Então, ali é o auge da autenticidade, inclusive. E aí a gente vai crescendo e a gente vai vestindo quase como se fossem camadas. E às vezes essas camadas se tornam armaduras e a gente se desidentifica daquele lugar, porque são tantas camadas de como você tem que se portar, como você tem que ser, como que você deve falar e como você deve se moldar a cada ambiente, que você esquece, você se perde ou esquece aquilo que você genuinamente é. E aí você começa a entrar a essência da própria pessoa. E aí você começa a entrar numa crise, talvez, né? De, isso aqui é da minha família, isso aqui é do trabalho, isso aqui é porque tinha que ser. O que é que eu gosto mesmo disso tudo aqui? Tem alguma coisa aqui que eu me identifico? Deixa eu tirar esses casacos aqui. Tem alguma de coisa influências sociais. E é óbvio que a nossa existência, ela existe também a partir do outro. Eu sou porque o outro existe. E a minha identidade também se constrói a partir desse outro olhar. Eu acredito muito nessa linhagem aí teórica, né? Vamos dizer. De que a gente também se constrói a partir do olhar do outro. A gente se percebe a partir do que o outro percebe da gente também. Mas eu acho que tudo se inicia nessa busca e disposição de buscar, de se autodescobrir. E não tem como a gente fazer isso num campo teórico apenas. A gente precisa ir pra prática. Então, como que eu vou saber se eu gosto de me vestir extremamente colorida ou disruptiva, se eu gosto de dar um meia de determinada forma? Não sei, eu vou usar e vou perceber o que é que eu acho sobre aquilo.
me causa estranhamento, Vou vestir, né? me causa, eu me reconheço naquela imagem, eu gosto do que eu vejo ou não. A gente precisa entrar na arena ali com os 2 pés, bancar. E aí a gente volta pro que a gente conversou aqui no início. Tem que estar disposto a falhar, né? Porque você tem que estar disposto a testar caminhos e formatos e perceber que você não gostou tanto assim. Ou que você não se reconhece ali. Mas você só chega a essa resposta porque você começou. Exatamente. E até quando a gente muda um pouco a rota do assunto e vai para maneira de trabalho, né? Como que eu vou entender de que forma o meu trabalho me faz feliz, me preenche? Testando, né? Não tem outra forma. Se você tem liberdade para entender qual é a tua melhor forma de trabalho, ou qual é a tua melhor maneira de concentração, ou que tipo de trabalho que te preenche melhor, que você alcança a maior produtividade, ou que abrange mais habilidades naturais que você já tem. Tudo isso aqui, todas essas hipóteses, né, que a gente está falando, a pessoa precisa testar, ela precisa encarar. Mas, Bia, eu acho que falando disso tudo né, ouvindo você e o que a gente... Até o início do nosso papo, eu acho que as pessoas hoje, elas precisam encarar a possibilidade de erro. Porque eu entendo, assim, eu vejo muito que todo mundo que não tem coragem de encarar, de expor quem é, ou, enfim, de abraçar mesmo, de acolher a própria personalidade, tem muito medo de errar, muito medo de falhar, muito medo de decepcionar a expectativa do outro, né? E aí sempre então, vai ser mais fácil até você... por mim. Sim, aí sempre vai ser mais fácil você reproduzir modelos que já deram certo pro outro. Não é bem como eu gosto, mas aqui é mais seguro, porque ele já testou e funcionou, então eu vou tentar repetir também. E se não funcionar, você ainda tem a carta na manga de que, mas é porque não é do meu jeito, não foi bem eu. Exatamente. Tentei seguir algo que não era eu, né? Mas quando a gente pensa em negócio, em trabalho, em maneira de execução do nosso trabalho mesmo, pra mim não tem outro caminho, é realmente se colocando no jogo e entendendo qual é a tua melhor forma. E eu acho que é legal a gente falar aqui também que essa maneira de trabalhar, ela vai mudar ao longo da vida. Pode ser que o que preencha você hoje, daqui a um ano, não seja mais algo que te faz feliz, ou que faça sentido, ou que se encaixe na tua vida, na tua rotina, ou do que você espera da tua vida, né? Da tua rotina daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, sei lá, hoje, eu posso até falar por mim, hoje, a maneira como eu trabalho, as horas que eu trabalho, o desgaste que eu tenho hoje, conciliando várias coisas ao mesmo tempo, eu sei que é um momento que pode ser que daqui a um ano eu faça uma escolha e que eu não queira mais isso para minha vida. E são possibilidades que eu já penso nisso, eu já vislumbro isso. Porque ao longo do tempo a gente vai se conhecendo e entendendo, cara, eu daqui a 2 anos... Pelo menos, pode ser que daqui a 2 anos esteja tudo diferente, mas o meu pensamento é, daqui a 2 anos eu não quero mais isso, eu quero isso. Entende? E isso também é se conhecer, é enxergar os próprios limites. Por enquanto, tá tudo bem, por enquanto isso me faz feliz, mas pode ser que daqui a pouco não me faça mais. Sim. E eu já vislumbro um modelo de trabalho, um modelo de negócio, uma forma de trabalhar que provavelmente vai se encaixar na minha vida daqui a 2 anos. Sim. E é legal a gente pensar sobre isso, até para poder, ainda que daqui a 2 anos isso não se cumpra na prática, mas que você tenha uma perspectiva de mudança. Que nem você falou lá no início, né? Quando você se apresentou, você falou isso. De você entender que você tem que estar aberto ao novo, né? E ter essa perspectiva do quanto a gente ainda pode mudar ao longo da vida é muito interessante, porque você não sofre mais tanto com as mudanças. Você para de iniciar caminhos e iniciar projetos esperando que eles sejam permanentes. Você começa... eternos. Então você começa as coisas sabendo que elas vão existir durante um ciclo. E pra mim... Isso é tão libertador e tão incrível e traz uma percepção tão aguçada, porque saber que os caminhos que eu estou trilhando são impermanentes
me faz, inclusive, querer aproveitar e sair o máximo dali. Porque eu sei que eles não vão ser eternos. E que daqui a 5 anos eu vou querer coisas completamente diferentes. Então, caramba, vamos parar de sofrer pelo que pode ser. Vou ficar aqui agora, presente, porque eu não sei quanto tempo que isso vai durar. E aí isso traz uma perspectiva completamente diferente da vida. Em vez de trazer sofrimento, traz liberdade. Porque você sabe que as escolhas, elas se tornam mais simples, porque você entende que não precisa decidir nada que vai ser pra sempre, que você pode mudar de ideia, que as circunstâncias vão mudar, que você pode sair dali se você quiser. Você se torna mais presente, leva mais a sério, com mais intensidade, mais entrega as coisas, porque você sabe que talvez dure pouco. E você se permite entender como uma pessoa que muda, que não é presa. E aí você perde mais o medo dessa falha, porque você sabe que talvez a sua opinião hoje não seja igual lá na frente. Pra mim, é quase como entender como estilo de vida mesmo. Do lado de cá, de uma pessoa que sempre sofreu muito com isso, que era muito apegada e que esse desejo de eternizar tudo, sabe? Esse apego de que as coisas não mudassem. Virar essa chave trouxe muita mais leveza, construiu uma Bia bem menos estressada, bem menos tensa, rígida. Então você se torna mais flexível e maleável, porque a vida é assim. Ela é assim, são ciclos. E aí, como a gente tava falando de trabalho, é legal a gente olhar essa questão da autenticidade, a gente pode olhar a autenticidade de vários ângulos diferentes. A autenticidade, ela se apresenta no que a gente faz, e aí vem da nossa escolha de carreira. Quando a gente tá falando de mudança, eu e a Paola viemos de trajetória de mudanças, né, das transições. Então, o primeiro passo é entender, caramba, se ser autêntico é ser impermanente e abraçar essas mudanças, que tal eu entender, ainda mais na era que a gente vive, que a minha trajetória profissional, ela vai sofrer diversas transições ao longo da minha vida. E aí, quando eu falo de transições, podem ser grandes, como a nossa foi, ou podem ser pequenas, como a gente mesmo também tá passando agora. Então, nos últimos 2 anos... Como sempre tem sido, Como sempre tem sido. Eu não sei se eu já... Eu não sei se eu cheguei a permanecer em nenhum momento, assim, no trabalho, desde que eu fiz a primeira grande virada. Então, a gente tem a autenticidade no quê, a autenticidade no como, e aí o como, ele abraça várias áreas, né? Como se trabalha, como se comunica e se expressa, como se faz, como não se faz. E tem também a autenticidade, a gente falou do quê, do como, e a daquilo que se é mesmo, que é o que a gente estava falando até agora. Então, acho que a gente poderia até adentrar aqui nesse como, porque o como abrange o que tu vem fazendo hoje, que é o como me apresento e como externalizo tudo isso. E eu entro muito nessa área de, como que eu quero fazer, então? Porque eu olho pro quê, e agora muito mais, como eu falei, que eu estou vivendo aqui muitas transições. Hoje meu trabalho, ele se instala majoritariamente nesse como eu faço. E essa é uma dor muito grande das pessoas, né? Tipo, como eu faço, escolho fazer e como eu me mostro fazendo. E é muito legal ver, Bia, você, quem tá de fora... Eu tô mais perto do que quem tá de fora, mas eu também tô de fora, né? De vendo assistindo, tudo isso, né? todas essas nossas mudanças mesmo. Então, até a mudança do próprio podcast também foi uma transição, né? Se a gente parar para pensar, a mudança do propósito do podcast, do formato, né? Dos assuntos, o amadurecimento dos assuntos e a maneira como também a gente desenvolve cada tema. Tudo isso vai passando por mini transições e é muito interessante quem tá de fora ver, né? E aí falando da tua experiência, de como você... Da grande mudança, né? Que foi a nossa grande mudança de sair do concurso público para começar a empreender, se lançar no mundo mesmo digital e no mercado, né, de trabalho. Então, foi uma grande transição. Mas quando eu olho de fora, eu acredito até que, não só para você, mas para mim também, é legal como a gente vem fazendo essas mini transições, não sempre por mudanças que a gente percebe, mas sim por demandas que a gente tem tido. E aí a gente começa a entender que o outro também faz muito parte das nossas mudanças. Porque, por exemplo, olhando para as suas mudanças, as pessoas têm solicitado a sua ajuda em várias coisas que talvez lá no início da sua transição as pessoas não te requisitassem tanto para isso.
E aí você começa a Exatamente. perceber que as nossas escolhas, elas também passam Pelo pela outro. entrega de valor que a gente dá para o outro. É. Então, se a pessoa te percebe como uma pessoa boa num determinado assunto ou num determinado aspecto, e aí eu vejo, né, de fora muito esse seu lado maravilhoso de mostrar como você tá em cada etapa do teu trabalho, e isso inclui desde o modelo de negócio que você tem implementado na sua vida profissional, quanto na maneira como você vende esse negócio, a maneira como você comunica isso tudo dentro da rede social, fora da rede social. Como E, eu entrego o meu enfim, trabalho, acaba como eu sendo... estruturo tudo isso. Exato, exato. Agora que Então você vê que é uma mudança que abraça tudo isso, né? Sim. E é legal, olha como isso se conecta com o que eu falei lá no início, né? Sobre a nossa existência também se construir a partir do outro, que é onde eu me relaciono. Exatamente. Esse caminho de autoconhecimento, todo o caminho de autoconhecimento, ele sempre pode ser feito de duas formas e, na verdade, essas duas formas acontecem de forma concomitante. Que é a gente olhar pra gente e se questionar. Nossa, onde que será que eu sou boa? Onde que será que... O que eu prefiro? Quais são os meus valores? A gente pode partir de uma decisão e eu quero ser isso daqui e construir a estrada para que a gente seja. Ou a gente pode olhar para o que já é e tentar ver as pistas que estão ali. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, é difícil a gente se perceber, porque nós temos nossos pontos cegos. Inclusive porque aquilo que a gente é melhor, que eu chamo sempre de os nossos terrenos férteis. Os terrenos que são férteis pra gente são muito óbvios. Eles estão tão integrados na nossa própria forma de existir, de viver, que a gente muitas vezes não enxerga. Então, se a gente abre o olho e se coloca disponível para escutar e observar o que as pessoas ao nosso redor estão nos solicitando, aí pode ser isso pode ser um excelente campo de observação e de análise para que a gente se perceba. Caramba, todo mundo tem pedido isso daqui pra mim. Por que será? E aí não é se tornar refém do outro ou atender às demandas do que estão te pedindo, porque as pessoas vão pedir o que é mais interessante, atender a necessidade, o desejo delas. Mas se você parte dessa informação pra você filtrar e decidir o que você quer abraçar ou modificar também, porque aí pode ser um excelente lugar pra você perceber que você tá comunicando, expressando e sendo demandada de um lugar que você não gostaria de estar. Uma coisa que você não quer, né? E aí, a partir dali, você vai se apropriar e se responsabilizar pelas mudanças que você vai fazer pra chegar no lugar que você decidiu chegar. Então, é sempre um jogo de eu e o outro. A gente tá sempre fazendo... É uma coisa, assim, que caminha junta. E isso potencializa e acelera muito esse processo. Porque se a gente ficar aqui escondida no nosso mundinho tentando descobrir essas informações, vai ser muito mais difícil. E às vezes a gente tem muitos filtros, a gente tem vieses, a gente tem pontos cegos, é complicado. Daí vem a grande importância de você... Eu acho que aí entra o grande processo da importância, por exemplo, de uma terapia, de você estar em processo de mentoria, você contrata os profissionais. Porque um olhar neutro e imparcial e um olhar... O terceiro, diante de você, pode te trazer muitas respostas. Muita. Quando a gente tá com muita dificuldade, e aí eu acho que eu faço isso com as minhas clientes, e eu tenho certeza que você também faz com os seus clientes, porque a base do nosso trabalho é muito parecida. Ela precisa desse conhecimento, né? De quem a pessoa de como ela quer ser também, de como ela quer ser percebida pelas pessoas, e isso envolve tudo, tanto ela como pessoa, quanto a maneira como ela trabalha, a forma que ela vai expor tudo isso. E a base é sempre ela entender quem ela é e a maneira como ela gostaria de ser reconhecida, né? É o autoconhecimento, no final das contas. E eu sei que é muito difícil, e foi difícil até pra mim mesmo, entender aonde que você tem um borogodó, né? Aonde que tá o teu borogodó? Aonde que você se destaca? E muitas vezes é mais fácil você já ter uma resposta dos outros, e essa pesquisa de campo, ela é muito parte do nosso trabalho, né? De entender como que hoje as pessoas já
o que as pessoas estão te solicitando, o que as pessoas já dizem sobre você, aonde que você tem se destacado, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, parte de um processo de reconhecimento, de se reconhecer através do olhar das outras pessoas. Isso é muito interessante também para quem tem dificuldade para entender suas próprias habilidades, né? Às vezes é muito difícil a gente falar da gente, é mais fácil a gente falar do outro e entender o que o outro tá falando da gente. Então, e aí esse processo que mesmo trabalhando com isso, a gente precisa, nós mesmas, ter as nossas próprias profissionais, olhares externos, essa troca do outro, para que a gente consiga construir e lapidar isso da melhor forma possível, da forma mais autêntica possível. Né? Exatamente. E nós duas estamos sempre fazendo isso uma com a outra. O tempo inteiro. A gente tem aqui uma parceria linda no podcast, mas a nossa parceria, ela vai além do podcast. Uma tá sempre tendo uma percepção sobre a comunicação da outra, sobre o modelo da outra e tentando ajudar e lapidar, né, o que cada uma faz. Paola, você vai fazer isso? Pô, tenta fazer dessa forma, o que você acha disso? E vice-versa. Então, é muito legal você ter um feedback também de outra pessoa para entender se aquilo também tá fazendo sentido para você, né? Que nem você acabou de falar isso, Bia, da pessoa perceber que, cara, beleza, ela tá entendendo isso de mim, mas não é. Eu acho que não é esse espaço que eu quero ocupar. E aí, o que eu preciso fazer para mudar essa perspectiva, essa imagem mesmo que eu tô criando nas outras pessoas, né? Então, sim. Aconteceu comigo uma coisa que eu lembrei agora. Nesse meu discurso da mentoria, então eu sempre falava, eu tenho uma brincadeira com as minhas mentoradas que quando você entra numa mentoria ali, você tá adquirindo acesso. Acesso a quê? Aos relacionamentos, ao networking, à conexão, à experiência de vida, à visão de mundo da sua mentora. De outra pessoa. Eu digo que você tá acessando o meu cérebro. Mas quando eu falo acessar meu cérebro, o meu cérebro implica as minhas emoções, a minha sensibilidade, a minha visão de mundo. E quando eu falei isso pra uma amiga, ela falou, nossa, mas eu não quero ser percebida... Eu não quero que as pessoas me comprem pelo meu cérebro. Eu falei, cara, mas... E aí eu entendi que eu falar, por exemplo, o meu cérebro talvez cause ruído em algumas pessoas de entenderem o cérebro como algo... Eu estou acessando a inteligência e a técnica dela. Mas não era isso que eu queria dizer. Então, quando eu fui discorrer sobre isso nos stories, eu fui mais clara e verbalizei expressamente que se você quer ter acesso, né, ao meu olhar, à minha sensibilidade, à minha visão de mundo, aos meus conhecimentos, trabalhando pelos seus projetos, o seu negócio, então vem comigo. E aí eu fui mais clara. Porque dentro da minha cabeça, eu tava sendo óbvia no entendimento. Mas se uma pessoa não compreendeu, então é porque não tá claro o suficiente. E isso me deu a oportunidade de reescrever aquilo mesmo. Que eu de me explicar, de colocar, refazer ali a minha escrita, a minha promessa. Então, olha como é importante a percepção daquilo. E a gente tá disposto a ouvir mesmo. E repensar, né? Sim. Como se faz isso. Eu queria fazer aqui um apontamento que eu lembrei, tipo assim, já me veio 2 vezes, aí eu esqueci, lembrei de novo te ouvindo. Que tem a ver com a tua apresentação. E com a diferença que é nossa. E eu acho que muitas pessoas... tem essa crise sobre essa questão da originalidade, que tu falou nisso. A gente quer ser original. Eu acho que há um tabu e uma inquietação sobre isso do ser original como algo que... criar algo original é criar algo que nunca existiu. Então, se eu sou original, é porque isso é único, nunca ninguém fez dessa forma. E aí, quando a gente entra nesse lugar... é impossível, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Então, mas quando a gente entra nesse lugar... eu percebo que as pessoas associam a originalidade a algo, sei lá, eu inventei a roda. Isaac Newton descobriu a gravidade. Gente, e eu acho que as pessoas estão olhando pro lugar errado. E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui, que isso também é diferenciação, isso também é original. A Paola, ela é a pessoa, o que foi que ela falou ali? Que ela se recarrega criando. A Paola é a pessoa que é boa. Você tasca lá um quadro em branco na frente dela e ela vai criar alguma coisa ali. A minha forma de funcionamento não é essa. E como isso vai se desenvolver, sei lá. Mas é engraçado que você pegar uma folha branca e criar algo do zero, essa é a sua forma de criação.
E eu acho que as pessoas não percebem, não se dão conta ou não se apropriam de uma forma, por exemplo, que é a minha. E aí eu me dei conta que esse é o meu funcionamento cerebral, é quase como se fosse um estilo... Minha mente funciona dessa forma. Que é uma espécie de curadoria da minha existência. Então, Cara, profunda essa frase aí. Curadoria. Eu tô sempre curando a minha existência e filtrando tudo que eu vejo. Então, quando eu vou escrever um texto, ou quando eu vou criar um conteúdo, ou quando eu vou dividir qualquer coisa, é como se fossem retalhos e costuras daquilo que eu vivi. Eu sei que, lógico, que você também faz isso pra criar algo aqui do zero e você olha uma página em branco. Sim. Mas eu sempre parto de um lugar dessa costura. E eu gostaria que as pessoas entendessem que você pegar... Se eu e a Paola, ou eu e cada um de vocês que estão aqui ouvindo o nosso podcast, se a gente pegar as mesmas referências e consumi-las, o resultado vai ser completamente diferente. E isso também é autêntico e original. Então, o meu retalho, ele é original. Não é algo que é novo do zero. Mas eu escolher o recorte A, D e F e pegar isso e essas 3 coisas juntas vão formar algo novo, isso também é autêntico. E acho que as pessoas ficam nessa busca de... eu já tenho essa referência, mas se isso já existe é porque essas pessoas já fizeram, então isso não é autêntico. E aí a pessoa fica batendo a cabeça querendo inventar a roda, quando ela literalmente pode pegar a roda que já existe e tornar ela mais eficiente, ou dar uma cara nova, ou criar uma apresentação diversificada. E isso também é ser original e ser autêntico. Então, quando você percebe que aí você é melhor, por exemplo, eu vou ser muito melhor se tu chegar pra mim e trouxer 10 opções e eu vou curar aquilo e dar um borogodó diferente do que tu me dar um tela em branco e cria aqui... Cria aqui, o que que tu... Vamos criar um projeto aqui do zero. E aí eu vejo que eu faço isso o tempo inteiro, Paola. Modelo de negócio, projeto, curso. Eu não fico pensando, como é que eu posso criar um curso que ninguém nunca fez dessa forma? Não, mas eu tô sempre o tempo inteiro tão curiosa e entrando em contato com todos os modelos diferentes que eu já vi, que eu penso... Cara, eu vou unir aqui o que eu acho que me representa e o melhor de todos esses mundos aqui que eu já entrei em contato. E aí eu faço algo que é meu. Então eu tô sempre curando, sabe? Eu não tô partindo de um lugar... E eu não tô partindo de um lugar, uma página em branco. A página em branco me trava, porque eu não sou essa pessoa que sai do zero e cria... Aí eu tenho muito mais dificuldade. Mas se eu tiver esses pontos de partida... eu faço ali, eu engrosso meu caldo, sabe? E aí a gente entender onde que a gente representa melhor, onde a gente performa melhor e cria melhor e chega a melhores resultados, é muito relevante. E a gente bota o nosso olhar pro lugar certo. Eu acho que muita gente ainda tá olhando pro lugar errado, que é aquela coisa de você achar que só é criativo se você é o pintor lá que arte é só se você estiver ali desenhando. São as caixinhas, né? E se a gente até parar pra pensar, Bia... Uma tela em branco nunca é uma tela em branco. Nunca é. Nunca é uma tela em branco. Porque você pode criar... Você pode até achar que você tá criando algo do zero. Mas você não tá. Porque você a vida inteira veio recebendo... Tá consumindo. Milhões de informações. Que acaba que nada é uma tela em branco, né? Você já traz ali nessa criação referências de coisas inimagináveis. Às vezes uma informação que estava guardada no seu cérebro há anos... E que você entra em contato com alguma coisa que te remete a essa informação e você cria algo diferenciado, entendeu? Mas eu concordo muito com esse ponto de não dá pra ser original. Querer criar algo na verdade, que nunca eu até existiu, acredito. Eu acredito, na verdade, que não é que não dá pra ser original, mas que você tem que entender o que de fato é originalidade. Porque a originalidade não é um Isaac Newton da vida mais. Hoje a gente tá num mundo que se você abre a tela do teu telefone, tudo. E a briga pela sua atenção e a quantidade de informação que a gente tem todos os dias, não só na internet, porque a gente até acha que enfim, as maiores informações estão ali na tela do telefone, estão na tela do computador. Mas é até uma coisa curiosa que a gente e eu acho que você é muito parecido comigo nesse ponto, a gente acaba tendo muitas ideias que são muito mais autênticas e muito mais inovadoras no sentido de, não de nunca ter existido nada igual, mas de não ter nada daquele seu jeitinho, sabe? Quando a gente tem conversas e o relacionamento é muito mais humano do que virtual. E aí é uma coisa que a gente pode perceber que até a gente, né, nós duas, como a gente se fala muito
WhatsApp, telefone, a gente vai discorrendo sobre vários assuntos aleatórios ao longo do dia, que são profissionais, não profissionais, e acaba fazendo quase que um brainstorm ali de ideia, né? Por áudio de WhatsApp. Então, assim, Contínuo. eu percebo muito que as minhas melhores ideias vêm muito mais das minhas conversas e dos relacionamentos e das coisas que eu faço às vezes. Sei lá, tô com um grupo de amigos conversando e aquilo traz enfim, traz uma informação nova, ou eu acesso alguma informação antiga, né, que eu já tenho, e aquilo me traz à tona ideias e, enfim. Então, assim, eu acho que a gente também tem que entender que nada é uma tela em branco, no final das contas, porque a gente já carrega com a gente muitas informações. Mas trazer cada vez mais a autenticidade para tudo isso, né? Tanto para a criação quanto para o desenvolvimento dos nossos projetos, é você tentar juntar todas essas informações e trazer o seu olhar para aquilo. Porque foi o que você falou, Bia. A gente pode ter as mesmas informações. É que nem quando a gente pensa em 2 irmãos gêmeos que foram criados pelos mesmos, né? Mesmo pai e mãe, mesma criação, e você dá para perceber que cada uma dessas pessoas tem o teu próprio olhar, tem a tua própria personalidade. Exato. Elas vão chegar no resultado diferente. Não vai ser o mesmo, porque a gente tem uma história diferente, a gente tem percepções, lentes do mundo que são diferentes. E aí, às vezes, talvez você esteja fazendo o mesmo modelo lá, o curso, todo mundo tem um curso online. E daí, a forma como você vai falar é única, a forma como você vai desenvolver os materiais é único. E aí você percebe que as pessoas estão olhando para essa autenticidade pro lugar errado. Então, cara, talvez a forma que tenha uma linha, um fio condutor, que é a estrutura, o esqueleto, seja semelhante a todos os outros. Imagina, vamos pensar em modelos de universidade. Toda universidade tem o mesmo modelo, mas a grade é diferente, os professores são diferentes, a comunicação da universidade é diferente, os horários são diferentes. Mas vai dizer que cada universidade tem uma forma diferente de existir? Gente, então, às vezes a gente fica nessa, eu não quero fazer curso, porque tá todo mundo fazendo. Eu não quero ter consultoria, porque agora todo mundo tem consultoria. Então, tu quer inventar um serviço que nunca existiu, só porque tá todo mundo fazendo? Então, assim, por que você não entende que talvez a sua diferenciação e a forma única original que você vai fazer aquilo tá no como você faz, que é o seu jeitão de fazer as coisas. Então, até quando a gente fala de modelo de negócios, eu falo isso. Gente, modelo de negócios, vamos simplificar, é simplesmente o seu jeitão de fazer as coisas. E da minha visão, da minha perspectiva, já que a gente trabalha com marcas pessoais, o modelo de negócio pessoal, ele tem que levar em conta a sua disponibilidade, a sua vontade e as suas características. Senão isso vai ficar muito difícil, a vida vai ficar muito difícil. A gente não olha apenas para a viabilidade financeira daquilo. Tem que ter uma viabilidade financeira, mas precisa estar alinhado com a forma como eu vejo a vida, que eu organizo a minha vida. Senão vai ficar difícil demais essa vida, sabe? Vai ficar frustrante. Então, a pergunta que eu provoco aqui a cada um de vocês a fazer, se você empreende, se você é autônomo, se você é profissional liberal, se você se entende e se percebe como uma marca pessoal e tá ali gerenciando ela ativamente, é se perguntar se o seu modelo de negócios ele é viável financeiramente. Eu sei que todo mundo faz essa pergunta, né? E fica focando na questão da receita, do faturamento. Mas adicione uma perguntinha aí também, que é, ele é viável financeiramente e se encaixa na minha personalidade? Ele é viável financeiramente e tá alinhado com a forma como eu vejo e vivo a minha vida e gostaria de estar aí, a vida que eu estou construindo, esse lugar que eu quero chegar na minha vida e não nesse meu lugar profissional. E aí as coisas vão começar a mudar de figura e talvez façam mais sentido, porque aí sim a gente imprime a nossa personalidade naquilo que a gente tá fazendo. E aí para de olhar só pra questão financeira, porque se nós somos pessoas, a gente precisa se enxergar como pessoas, né? Ainda mais no mundo hoje que senão a gente vira commodity, Exatamente. Né? E a gente se desumaniza nesse processo. Bom, e trazendo esse assunto todo de autenticidade para o mundo digital, né? Esse mundo maravilhoso que a gente pode ter contato aqui com todo mundo. Eu sei que a maior dificuldade das pessoas que querem expor os seus serviços, vender, né? Melhorar, ter uma renda extra, quem sabe, é descobrir, Bia, como fazer isso, né?
muito se fala de marketing de conteúdo, mas não se fala tanto em autenticidade no conteúdo. Como que a gente produz um conteúdo que seja de fato a nossa cara, que traga quem a gente é como pessoa, como profissional, que mostre, né, a diferenciação da nossa marca pessoal também no mundo digital. E aí, por causa disso, eu quero fazer um convite aqui, aproveitar o espaço para fazer um convite para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora, no próximo sábado, no dia 9, vai rolar a Imersão Pedestal, que é para todo mundo que não tem tempo de pensar, de fazer um processo mais longo de marca pessoal, mas precisa produzir um conteúdo autêntico, que traga todo o seu borogodó, né, para a rede social. E vai acontecer nesse sábado, no dia 9 de julho, as inscrições. Vou deixar o link aqui embaixo, né, para quem quiser se inscrever. Vai ser todo mundo muito bem-vindo. Inclusive, posso dar um spoiler que vai ter a participação da Bia no final da imersão, pra gente bater um papo muito especial lá. Trocar ideia. E se você gostaria de conhecer mais sobre o meu trabalho, participar da minha mentoria, do meu grupo de mentoria lá do B, as inscrições, as aplicações estão abertas agora durante o mês de julho. O segundo grupo vai iniciar em agosto. E dentro lá da mentoria, a gente vai poder olhar aí para esse seu jeitão, para esse modelo de negócio que você está trabalhando, estruturar os seus projetos com toda a sua autenticidade. Se você quer fazer parte de um grupo que te encoraja, te impulsiona e ter essa minha visão aí, acessar também o meu bastidor, clica aqui no link abaixo, se informa mais, fala comigo, que eu vou adorar poder te acompanhar e te direcionar aí ao longo do próximo semestre. Vale a pena, hein, gente? Vale a pena. Vambora. Esse papo foi sensacional, né? Espero que ele tenha te ajudado também a abrir um pouco mais o teu olhar sobre a sua própria marca, sobre a sua comunicação, sobre a maneira como você tem feito as coisas até aqui. E que você também tenha uma injeção de coragem para continuar nessa busca pela sua autenticidade. Porque a gente tá nessa busca eterna, né, Bia? A nossa busca nunca termina, porque a gente vai mudando ao longo do caminho e tudo isso vem mudando também com a gente. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube até agora e ainda não curtiu, por favor, aproveita para curtir nosso episódio. Faça esse favor. E segue a gente no canal também, se você não está seguindo. Se você está escutando esse episódio pelo Spotify, a gente aconselha que você dê as 5 estrelinhas, porque, né, somos merecedoras desse tempo que você está disponibilizando pra gente. Bom, o nosso papo também continua lá no Instagram, @paralelas.pod, né? A gente gosta muito também de trocar ideia com vocês, de saber o que vocês estão achando. Os feedbacks têm sido maravilhosos, a gente sempre troca ideia com todo mundo que está acompanhando todos os episódios. Então, a gente continua o nosso papo por lá também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Nos vemos no próximo episódio.